13. Irmãos, diz a palavra de Deus, apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja em Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, com Jesus, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente nós não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Repete comigo o verso 18, por favor, vamos lá? Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por esse tempo único que nós estamos aqui reunidos. Isso é um privilégio. Pai, um privilégio, como já foi dito aqui, ó Deus, na ministração, a gente ter essa oportunidade de entrar num lugar confortável como esse e com toda liberdade podermos abrir o nosso coração, levantar a nossa voz em louvor e adoração ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Pai, eu quero neste momento interceder por cada pessoa que está aqui nesse lugar hoje, pessoas especiais, pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ser encorajado e consolado com esta palavra. E eu peço, ó Deus, penetra no coração. Há um limite, ó Deus, um limite de alcance que eu, como homem, não consigo ultrapassar, mas o teu Espírito, segundo a tua palavra, penetra no mais íntimo do nosso coração, conhece as nossas intenções, sabe o que está lá dentro, Deus, sabe o que precisa ser tratado, o que precisa ser trabalhado, e eu peço que o teu Espírito faça isso pelo poder do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse privilégio de te servir. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, antes da gente começar a exposição desse texto, eu quero fazer uma exposição desse texto. Então, se você gosta de exposição bíblica, você pode ficar com sua Bíblia aberta aí, que eu vou falar de todos os versículos que estão aqui nesse texto. Mas eu preciso dar a você algumas informações importantes sobre o que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler um texto escatológico, um texto que fala sobre o fim dos tempos. Isso significa que expor um texto escatológico não é uma coisa tão simples assim. Por isso que nós temos na história da igreja cerca de 2000 anos de debates escatológicos que, no final das contas, não leva a gente a um entendimento final. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre escatologia e ele dizia que no fim dos tempos, quando os crentes estiverem realmente indo encontrar-se com o seu Senhor, e aí ele faz uma ilustração de um batista, um presbiteriano, um pentecostal, talvez, alguma outra denominação, e um olha para o outro e diz, eu não disse a você que seria exatamente desse jeito aí? Ó. Então a gente fala muitas coisas, mas a gente não chega a amarrar algo definitivo, único, por isso é complexo se falar de textos escatológicos. Nesse texto aqui, especificamente, nós temos uma palavra muito debatida, ok? Ela está aí no verso de número 17, que é o termo arrebatamento, ok? Essa palavra ela é discutida e a sua discussão não é sobre o seu significado,
mas é quando, em que momento nós vamos realmente ter o arrebatamento que é tanto dito nas Escrituras Sagradas. Existem, pelo menos, se eu não estou enganado, 3 teorias básicas sobre arrebatamento. Uma delas diz que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Essa teoria ficou conhecida como pré-tribulacionista. Existe uma outra teoria que diz que os crentes eles podem ser arrebatados durante a tribulação. Essa teoria também foi chamada de mesotribulacionista, ou seja, no meio da tribulação a igreja pode ser levada. E existem aqueles que dizem, não vai acontecer nem antes e nem vai acontecer durante. Mas depois da grande tribulação, Jesus vai levar a sua igreja. E essa teoria é conhecida como pós-tribulacionista. Para nós aqui hoje, nos interessa o motivo pelo qual Paulo escreveu esse texto. É aqui que nós vamos nos concentrar. Por que que Paulo parou por algum instante e resolveu falar com essa igreja sobre acontecimentos futuros? E por isso, então, nós vamos nos deter apenas nas informações do texto, sem defender uma teoria aqui específica. O objetivo de Paulo, quando ele escreve essa carta, e a gente vê isso aí, né, e até mesmo nos versículos seguintes, no meu ponto de vista, os versos 13 e 18 são muito importantes, porque eles dizem, então, da motivação dessa escrita. No verso 13, Paulo vai dizer que ele não quer que os crentes dessa igreja estejam enganados, ignorantes, sem o conhecimento das coisas futuras, do que vai acontecer com aqueles que já morreram em Cristo Jesus e com aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Cristo. Mas foi o verso 18, o verso que me motivou a procurar esse material para expor para vocês. Paulo vai dizer, então, no verso 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. E para mim, então, em particular, esse versículo 18 resume um dos fundamentos básicos do que nós chamamos de discipulado bíblico. Então, quando a gente fala de discipulado, um dos fundamentos do discipulado é a gente dar a mão um ao outro, é a gente sentar junto para nós nos encorajarmos, para nós nos consolarmos, para nós trabalharmos a nossa vida até a volta de Jesus, para nós estarmos preparados juntos, caminharmos juntos. Uma igreja, quando ela pensa o discipulado de uma forma bíblica, dificilmente ela vai se permitir em deixar pessoas para trás. Nós queremos que todos avancem. Lá no Carnaval, nós pregamos 5 mensagens sobre o discipulado. E lá eu pensei assim, gente, o que foi falado aqui, as coisas que foram faladas, tanto por mim, os temas, tanto o que foi falado pelo Ricardo, o que foi falado pelo Tony, são mensagens que às vezes nós precisamos trazer para a igreja como um todo, porque nem todo mundo da igreja estava lá. E a gente quer que todo mundo ouça, que todo mundo saiba, que todo mundo reconheça o valor e o peso do discipulado. Então, o verso 18 é o verso que me motivou a falar o que eu vou falar aqui hoje. A palavra que Paulo usa aqui no verso 18, e ele usa em outras passagens dessa mesma carta, é uma palavra grega que ela é pronunciada da seguinte forma, parakaleo. Presta atenção nessa palavra. Você que está familiarizado em ouvir sermões sobre o Espírito Santo, você sabe que essa palavra é familiar, porque ela deriva de uma outra palavra que Jesus usou para falar sobre o Espírito Santo. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai e eu vos enviarei um outro Consolador, Jesus está usando a palavra Paráclito. Você já deve ter ouvido isso, que o Espírito Santo é o Paráclito de Deus. Mas a palavra Paráclito, ela é traduzida de várias formas. Em algumas Bíblias diz lá que Jesus vai e vai enviar o Consolador. Na outra diz que vai enviar, tem uma outra designação, não estou me lembrando agora, na minha Bíblia é Consolador, mas tem outra, não estou me lembrando exatamente agora, me fugiu um pouco. Porque não tem uma palavra em português que diga exatamente o que é isso. Mas a ideia é que o Espírito Santo ele funciona para nós como um discipulador.
E ele anda justamente lado a lado com os salvos em Cristo Jesus, consolando, exortando, encorajando, corrigindo, ajudando. É isso que o Espírito fala. E quando Paulo usa uma palavra derivada, ele está dizendo aqui para nós fazermos a mesma coisa uns com os outros. Então é como se nós pudéssemos parafrasear dizendo o seguinte: olha, andem uns ao lado dos outros, se encorajando, se consolando com a esperança do futuro que está aguardando vocês. Essa é a ideia de Paulo. Consolem-se, encorajem-se. E como é que eu vou fazer isso? Andando um do lado do outro, sentando para a gente conversar sobre coisas espirituais. E aí, Paulo está dizendo exatamente isso, e é justamente o que ele manda fazer aqui. Paulo escreveu essa carta, quando ele escreveu essa carta, ele está tentando responder algumas perguntas que ele ouviu do seu discípulo chamado Timóteo. Quando ele havia deixado Timóteo para uma missão em Tessalônica, Timóteo volta com o relatório e diz para ele: Paulo, é o seguinte, eles estão com algumas dúvidas. Eles têm dúvidas sobre como amar o próximo, eles têm dúvidas de relacionamento e eles têm dúvidas sobre uma outra coisa. Eles falaram para mim o seguinte: olha, Timóteo, alguns irmãos queridos nossos, amados, pessoas renomadas na igreja, morreram. O que aconteceu com essa gente? Porque Jesus ainda não voltou. Provavelmente a mentalidade ali da igreja ainda era o seguinte: Jesus vai voltar nesse tempo. Jesus vai voltar nesses dias. Mas se essas pessoas morreram, qual é o destino delas? Será que elas não vão participar desse evento maravilhoso que é a volta do nosso Salvador? Será que elas desapareceram, sumiram? Ou seja, o que aconteceu realmente com quem já morreu? Eu não sei se isso é um sinal para o bom ou para o ruim, eu já não sei mais. Acontecem uns movimentos aqui, né? Mas o copo d'água também está aqui. Nós estamos orando, irmãos, para a compra daquele negocinho, sabe? Mas saiba você pensa assim: nossa, é só comprar um troço daquele, é um absurdo de caro, viu? Já viu aquelas coisas bonitinhas que o pessoal bota aqui, assim do lado? Aquilo é caro para chuchu, viu? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Será que existe alguma esperança para essas pessoas que já morreram? Porque se Jesus voltar e se eles não estiverem aqui, o que vai acontecer? Eles serão desprivilegiados quando Jesus voltar, eles não vão participar disso, é só quem está vivo? Olha as dúvidas na cabeça dessas pessoas. Então Paulo escreve dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Não quero que vocês sejam ignorantes em relação às pessoas que já morreram. E é importante para nós sabermos que a doutrina da ressurreição é fundamental para a nossa fé cristã. Mas Paulo, ele não gostaria apenas que a doutrina da ressurreição ficasse na mente deles. Eles precisavam compreender. Então, provavelmente, talvez já tivessem ouvido alguma coisa. É muito complexo a gente pensar que nada foi falado para eles, que Timóteo não falou alguma coisa para eles, que o próprio apóstolo Paulo não conversou alguma coisa sobre uma doutrina tão importante, tão fundamental para a fé cristã. Mas a questão não é só aquilo que entra na minha mente. Eu preciso compreender. É como nos dias de hoje. Muitas pessoas ouvem e leem muitas coisas sobre a fé cristã, mas um número muito grande de cristãos não tem uma compreensão clara sobre essas coisas que são narradas nas Escrituras. Então, a nossa cabeça, às vezes nós lemos, você vem à igreja, você ouve sobre as coisas da fé cristã, sua cabeça grava aquilo, mas você não compreende aquilo muito bem. Você fica com muitas dúvidas. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas na igreja com 1 ano, 2, 3, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. E ela tem dúvida ainda sobre a sua salvação. Ela não sabe dizer o que vai acontecer com ela depois da morte. Tudo para ela será como se fosse uma grande novidade. E a Bíblia
ela nos prepara para tudo isso, ela nos informa tudo isso. Então, a doutrina da ressurreição, ela é muito importante para nós. E a má compreensão disso pode estar no fato de que a nossa cabeça ainda está muito presa à temporalidade, aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Então nós precisamos de uma doutrina, mas nós precisamos compreender a doutrina. Muitos crentes se desesperam quando o assunto é sofrimento, morte, catástrofe, doença, tribulações. O sujeito está aqui na igreja, ele está feliz da vida, ele está louvando ao Senhor, ele está adorando ao Senhor. De repente ele passa por uma fase difícil na vida, nossa, ele começa a questionar a salvação, ele começa a se perguntar se ele está fazendo uma coisa errada para Deus. Será que eu ofendi a Deus? Eu devo estar fazendo alguma coisa, eu devo ter tirado pedra na cruz. Não é verdade? Se ele ficar doente, então ele começa a achar que é o pior dos pecadores, ele questiona Deus, ele duvida de Deus. Então, por que isso acontece? Porque não entendem sobre o futuro espiritual das suas vidas. Sua mente está muito presa àquilo que ele pode ver. A vida se resume a isso aqui. E viver a vida sem uma perspectiva clara sobre o nosso futuro é desesperador. E esse desespero não deve estar no coração daquele que já foi alcançado pela cruz. Se você é salvo em Cristo Jesus, esse desespero não deve estar na sua vida. Por isso que Paulo completa a frase do versículo 13, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação às pessoas que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Quem são esses outros? Os pagãos, aquele mundo grego que ainda não tinha aceitado a Cristo. É o seu vizinho, é o seu parente que muitas vezes caçoa da sua fé, é aquela pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, é aquela pessoa que só conhece o Jesus da letra, do quadro, do crucifixo, mas Jesus não está no seu coração, sua vida não foi entregue ainda aos pés da cruz. Paulo está dizendo: eu não quero que o seu desespero, a sua tristeza em relação à vida seja como dessas pessoas. Você foi alcançado por Jesus. Você precisa ter uma visão clara sobre o futuro. Você precisa saber para onde você vai depois da morte. O que aconteceu, por exemplo, com um parente seu que é salvo em Jesus Cristo e morreu? Onde é que está essa pessoa? O que aconteceu com ela? Será que eu vou vê-la de novo? Será que eu vou estar com ela novamente? Por isso que Paulo completa: então, eu não quero que o sentimento de vocês em relação à morte e ao futuro espiritual seja igual das pessoas que não conhecem a Cristo. E a despeito, é interessante, porque quando Paulo escreve aqui para Tessalônica, que é uma cidade grega, a despeito de se falar em vida após a morte na literatura grega, você vê isso nos filmes antigos, né? O guerreiro morre, eles colocam moedinha no olho para que possa pagar o parqueiro, para atravessar o rio, para eles poderem ficar lá no Campos Elíseos, né? Que é o lugar, que é o paraíso na mitologia grega. A despeito disso, a despeito dos filósofos gregos escreverem e falarem sobre a vida após a morte, no geral, a população grega na época de Paulo não acreditava muito nesse papo de ressurreição. Não é? Então, essas pessoas não tinham esperança na eternidade. Na prática, para muitos gregos, a vida era uma só. Não havia esperança futura. E quantas pessoas nós conhecemos com esse mesmo pensamento, que não tem esperança? Se você perguntar a elas onde será o seu futuro, elas não sabem dizer. Apenas dizem que o que importa é o que a gente vive hoje, mas a Bíblia prega algo diferente. Então Paulo relaciona a tristeza dos tessalonicenses, aquilo que eles estavam sentindo em relação aos seus amigos e entes que haviam morrido, com esses vizinhos pagãos que não têm esperança, que nada podem fazer a não ser lamentar quando uma pessoa morre, entrar em desespero: nunca mais vou ver, eu não sei mais dessa pessoa. E aquele irmão que cantava comigo no coral, aquele irmão que ensinava muito bem lá na igreja, aquela irmã maravilhosa e abençoava, que orava pela minha vida, que intercedia pela vida dos meus filhos, ela se foi. Não é? Então, nunca mais vou ver essa pessoa.
Entretanto, a esperança do cristão, ela está, e Paulo vai mostrar isso para a gente, em importantes eventos da história do próprio Jesus. A nossa fé em Jesus Cristo é firmada numa pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus, e em tudo que ele fez, na sua obra. Então, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, o que eu tenho aqui são testemunhos da vida de Jesus e dos seus discípulos, e daqueles que Deus foi levantando no decorrer da história da redenção e que nos mostram que vale a pena crer, que nós podemos ter esperança no nosso futuro. Como disse lá o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e versos 23, que é um texto que fala sobre a ressurreição, ele diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar e depois os salvos. Então, isso significa que aquilo que aconteceu com Jesus é uma amostra do que vai acontecer com aqueles que foram salvos por ele. Então a gente pode olhar para Cristo e ter esperança. Nós podemos olhar para Jesus e ter esperança que aquelas pessoas que já morreram em Cristo um dia ressuscitarão com ele. E eu olho para Jesus e também posso ter esperança na minha vida, que se eu morrer hoje e se eu morro em Cristo Jesus, com ele também eu vou ressuscitar e com ele também estarei. Então olhe para Jesus e se encha de esperança. Olhe para Jesus, se você é um salvo, e conheça o seu futuro. É só você olhar para ele. Se você quer saber o que vai acontecer com você, olha o que aconteceu com ele. Ele morreu e ressuscitou. E ele está na glória. E é assim com os crentes. Ele é o primeiro. Nós viemos depois. Vamos seguir o mesmo caminho. Um dia você vai morrer, eu vou morrer. Mas nós vamos ressuscitar e estaremos com ele também em glória. Isso é consolador. Isso é animador. Isso é terapêutico para nós. Muitos crentes, infelizmente, preferem viver direcionados por suas decepções. Seu alvo é resolver seus problemas pessoais. E isso não tem fim, gente. Problema pessoal não tem fim. É só uma questão de tempo. Hoje você está lutando com uma questão sua, pessoal, amanhã é um problema do seu filho ou uma pessoa que você ama, depois volta o problema para você, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema com o vizinho, às vezes o problema não é com ninguém, é com você mesmo, que tem gente que não precisa de ninguém, só precisa dela e da sombra dela para ela se apurrinhar. É verdade ou não é, queridos? Ela só precisa dela, não precisa de mais ninguém. Você põe ela sozinha numa ilha, e ela vai fazer uma bola com cabelo de capim, igual aquele cara, né? E vai criar uma crise com a bola. Por que você não está tão redonda como eu imaginava? Não é verdade? Então, muitos crentes preferem levar a sua vida direcionadas por isso. Isso não tem fim. Então, olha para a cruz e você vai ver os seus pecados cravados na cruz. Olha para a tumba vazia e se encha de esperança que um dia toda essa tribulação que você passa no coração vai passar e você vai ressuscitar em glória com Cristo Jesus. Amém? Não tem nada mais estimulador, encorajador do que ler Apocalipse 21. Aliás, Apocalipse foi escrito para isso. Não foi para botar medo em ninguém. Tem gente que treme quando fala a palavra Apocalipse. Apocalipse foi escrito para encorajar os crentes. Em Apocalipse 21 fala exatamente da cidade santa, um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, porque ali Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É um tempo diferente que aguarda os crentes em Cristo Jesus. Então se encoraje com isso. Se console com a ideia de que há esperança para nós. Negar a ressurreição dos salvos é negar indiretamente a própria ressurreição de Cristo, porque está atrelado. Nós cremos que ele ressuscitou, nós cremos que nós vamos ressuscitar. Então Paulo diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que já dormiram. Presta atenção nesse termo. Tá? Isso aqui não é uma
uma fala que defende a doutrina do sono da alma, né? O sujeito morre e ele entra num estado de sono e só vai acordar, parece filme de vampiro isso, só vai acordar quando Jesus voltar, não é? Isso aqui não defende isso. A palavra dormir aqui é usada em várias partes da Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, como um eufemismo para o termo morte, né? Então não há aqui, nem em outras partes da Escritura, qualquer referência à doutrina do sono da alma. Então a ressurreição de Jesus, juntamente com a nossa, é a âncora da nossa esperança. Nós nos ancoramos aí. Gente, presta atenção numa coisa. O que nos motiva a militar ao lado de Jesus? O que estava na cabeça daqueles discípulos que dizem que no primeiro século da era cristã havia um movimento de martírio terrível? Todo mundo queria morrer no lugar de Jesus. Jesus já estava morto e ressurreto, né? Mas todo mundo queria morrer. Todo mundo queria se entregar por conta da fé em Jesus Cristo. O que motiva isso? É a esperança da ressurreição. Ela é a âncora da nossa esperança, tanto para aqueles que já morreram, quanto para aqueles que estão vivos ainda. E nos versos seguintes, então, Paulo fala do ensino de Jesus sobre esse assunto. Ele vai dizer, então, sobre o que Jesus ensinou. Esses ensinos que Paulo vai repetir aí, você não vai encontrar ele nos evangelhos de uma forma sistemática. Você vai encontrar ele assim meio solto. Paulo provavelmente sistematizou isso na sua teologia, na sua cabeça, e então ensinou a igreja. Provavelmente Mateus 24 e outros textos em que Jesus fala sobre a vida vindoura. Então ele vai nos ensinar como será o dia em que Jesus voltar. Ele vai dizer: dizemos a vocês, irmãos, pela palavra do Senhor, Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente nós não vamos preceder aqueles que já morreram. Então essa era a mensagem que a igreja precisava ouvir. Era disso que se tratava. Aqui está a resposta justamente à pergunta: o que aconteceu com os que já morreram? Eles não vão participar do evento da volta de Cristo? Paulo está dizendo: fique em paz, irmão. A gente que está vivo aqui, quando Jesus voltar, nós não vamos precedê-los. Eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão estar melhor do que a gente nessa situação. Né? Então os vivos não teriam nenhuma vantagem sobre os santos que já morreram. Pelo contrário, quem já morreu, ele ressuscitaria então primeiro. Então a grande mensagem dos versos 15 e 16 é mostrar que no dia da volta de Jesus, tanto aqueles que já morreram como aqueles que estarão vivos nesse dia, todos farão parte de uma grande reunião. Vai haver um encontro de todos. Ninguém será desprivilegiado nesse dia. Todos os salvos também vão ver esse evento magnífico. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu quero estar vivo no dia que Jesus voltar. Não importa se você é salvo em Cristo Jesus, se você está vivo ou se vai estar morto. Todo crente vai ver isso. Aqui, e eu vou falar isso no final, é a narrativa da ressurreição dos salvos, tá? Aqui não fala nada de ressurreição daqueles que não entregaram a vida a Cristo. Aqui é a narrativa da ressurreição dos salvos. Então nenhum crente vai deixar de ver esse evento. Você pode morrer em paz, amém ou não, irmão? Que você vai ver esse dia. No dia você vai estar lá, vai estar até na frente de quem está vivo. Imagine isso. Que cena maravilhosa. O que é descrito aqui pelo apóstolo Paulo é assombrosamente maravilhoso. Os versos 16 e 17 diz assim: olha, pois foi dada a ordem, e com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor vai descer do céu. Imagina essa cena, gente. Presta atenção nisso. Eu vou ler o texto e você imagina a cena, ok? No ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor vai descer do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Imagina essa cena. Ela é assombrosamente maravilhosa. Ela é terrivelmente estrondosa, estarrecedora. A ideia da voz do arcanjo, do ressoar da trombeta, gente, isso aqui é coisa antiga, quando anunciava aquela autoridade. O pessoal pegava aquelas cornetas, e aí vem chegando a realeza, aquela coisa. Paulo usa isso que era conhecido por eles para mostrar, gente, vai ter um movimento celestial maravilhoso. Porque nós vamos estar recebendo no mundo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, aquele que vai reinar eternamente, que está acima de todos, aquele que um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Então você imagina o anúncio disso. Uma ordem foi dada. Sons do céu anuncia que alguém está chegando. Um anúncio jamais ouvido antes pelos 4 cantos da terra. Ninguém nunca ouviu isso. Uma visão extraordinária de milhares de seres celestiais, de milhares e milhares de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Agora